Você falou, esse professor está ficando louco. Quase, quase. Nós estamos em época de pandemia. Vamos lá, pessoal. Bom, você já lambuzou o bigode de manteiga, comeu aquele queijinho derretido com aquele pão com maionese maravilhoso, tomou aquele leitinho com chocolate que a mamãe deixou, e agora vamos estudar, né? Chega, embrulhe as canelinhas aí no edredom para dizer que não tô sendo muito rude com vocês, beleza? Bora lá então. Diálogo e liberdade. Eu iniciei falando com vocês no vídeo passado, falando sobre as nossas liberdades. E as nossas liberdades têm algum lugar que está descrito a nossa liberdade. Então veja, quando nós iniciamos o nosso bimestre, nós estávamos lá nas nossas 2 primeiras aulas falando sobre a ampliação, sobre decidir sobre as ideias. Como é que a gente decide sobre as nossas ideias? O que pensar, como pensar, de que jeito pensar. E depois a gente passou para um segundo ponto falando sobre como a gente expressa os nossos pensamentos, expressa as nossas ideias. E agora nós já estamos analisando como é que nós vamos para essa liberdade, como é que a gente exerce essa liberdade de certa forma, expressar os nossos pensamentos e ideias. Essa é a condição mais importante. Sabe por quê? Em algum momento da história, a nossa sociedade foi podada, foi cortada do direito de expressar tudo aquilo que pensa. Ok? Ah, professor, então eu posso falar tudo que eu acho? Pode. Claro que você pode. Só que, por outro lado, você exerce a sua liberdade, só que também você vai sofrer a sanção se você agredir alguém. Por quê, professor? Porque o meu direito vai até onde começa o seu. Começou o seu é outra história. Outra história. Então, eu posso falar tudo que eu penso? Pode. Legal. Só que você não pode ofender as pessoas. Mas e se eu quiser ofender? Bom, aí você tem que estar preparado para sanções. Porque aí a lei vai amparar aquela outra pessoa que está aqui, atrás aí, atrás da tela. Que é você. Ok? Então, as nossas liberdades estão preservadas. Fala o que você quiser, coloca o que você quiser na internet. Esteja preparado para receber as sanções a respeito disso. Ok? Então vamos lá. Diálogo e liberdade. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Página 7 da nossa apostila. Olha aqui, no nosso material didático lindo, maravilhoso do nosso sistema positivo de ensino. Em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderiam negativamente essa pergunta. E aí, você se sente livre para expressar esses pensamentos? No Brasil, por um determinado tempo, não. E até hoje, em alguns lugares aí, que as pessoas defendem tanto, né? E tal. Vai lá expressar o seu pensamento para você ver o que acontece. A imprensa é cerceada, podada, cortada, só pode falar aquilo que o governo quer. Você sabia que tem alguns países aí que nem rede social tem, os Facebook da vida, os WhatsApp da vida e os demais, todos, Instagram, tudo aí que você possa pensar, onde você vai pra lá. Coloca a fotinha bonita, faz carinha de sexy, né? E aí tal, quando não, briga com a namorada e vai lá e fala um monte de coisa. Quando não, você vai lá e mete a boca no governo, atravessado, o jeito que tá as coisas. Professor, preciso extravasar, vou pra internet, pau! Em algumas nações do mundo, nós não temos esta mesma liberdade. Falar nisso, nossa, como você tá com os olhos azuis hoje, Heber. Nossa, quase que eu tenho liberdade de me apaixonar novamente por você. Cuidado! Então, olha só, veja. Porque, olha só, por que as pessoas dizem e afirmam nesses lugares que não têm coragem de expressar os seus pensamentos? Por serem proibidos de divulgar as suas ideias, correndo o risco de sofrer punições ao tentar fazê-lo. Quando é que foi
sancionada a lei da nossa Constituição Federal que nos dá amparo para falar o que quisermos? 1988, tá? 1988. Mas teve um tempinho para trás que você escrevia a letra de uma música, para você gravar, tinha que passar na mão dos bonitão. Entendeu? Não era liberdade total. Vamos lá, continuando na página 7 da sua apostila, bonitão. E bonitona, né? Nos últimos séculos, porém, inúmeras pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir cada pessoa os direitos de pensar, por si mesmo, expressar livremente seus pensamentos. Ao defender as liberdades de pensamento e expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade. Quando você não permite o outro de pensar, você corta a diversidade e a criatividade. Cria como se fosse um pensamento único, retilíneo. Um pensamento só para uma nação tão produtiva e importante e inteligente como o meu país? Será que eu tô doido? Então isso aconteceu. As pessoas eram cerceadas do direito de criar, e de divulgar aquilo que eles tinham de legal. E aí, já pensou se nós tivéssemos uma situação assim no país? Abra o olho, abra o olho. Então vamos lá. Por outro lado, mesmo em contexto em que as liberdades são garantidas por lei, as pessoas podem enfrentar dificuldades para dialogar sobre o que pensam, por não se sentirem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. Olha, às vezes, igual por exemplo, às vezes eu tenho um pensamento que quero colocar na rede social, aí entra 50 pessoas lá para combater. Bom, se bem que a internet é área livre. Esses dias eu coloquei algo lá e aí veio uma moça e pau, eu falei, olha, eu não quero discutir. E ela, pau, eu não quero discutir, moça, por favor, eu não quero, moça. E ela, pau. Eu falei, ó, eu vou te excluir do meu Facebook, eu tenho até essa liberdade. Você vê como é que a gente é livre? Nós temos liberdade de excluir as pessoas que pensam diferente de nós. Professor, mas daí você não exerceu a possibilidade de dar a ela o direito de expressar. Claro, ela pode expressar. Como ela não pode? Vai lá no Facebook dela, expressa o pensamento dela, fica na liberdade, tranquilo, sem ofensa a ninguém. Nem eu a ela e ela a mim. Liberdade. Tá? Liberdade. Então, pessoal, entretanto, todavia, o diálogo é um procedimento muito valorizado. É isso que eu quero focar com vocês. O diálogo é um negócio sensacional, né? Essa possibilidade de você bater um papo, discutir, falar com as pessoas, é sensacional. Quando você está em diálogo com alguém, você está crescendo, porque fervilha na sua cabeça as perspectivas outras. Você recebe a ideia dela, do outro. Por isso que eu gosto de ouvir vocês dentro da sala de aula. Por quê? Porque quando a gente ouve os demais, você forma uma opinião muito melhor. Diálogo e liberdade para a expressão. Então, olha só. Trata-se de uma forma de linguagem da comunicação que envolve atos como afirmar, perguntar, responder e colocar diversas ideias em movimento. O diálogo tem essa função, nós exercendo a nossa liberdade, colocando nosso ponto de vista, ouvindo as pessoas, não é monólogo, é diálogo. Duas pessoas a mais, duas ideias a mais, ok? Então vejam, nós, quando temos liberdade, nós podemos exercer essa condição do diálogo. E o diálogo é sensacional. Sensacional. Sendo assim, mais do que transmitir informações, dialogar possibilita as pessoas que se comuniquem, interajam umas com as outras, bater papo, coisa boa.
Não trelelê na internet que vocês ficam o dia inteiro rindo, gente. Ri. Qual é a produção? Produção, alô! Atenção, produção! É isso que nós precisamos, produção. Diálogo para produção. Respeitando a diversidade de pensamentos, opiniões. Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos, presta atenção, dedicaram-se ao diálogo. Um deles foi Sócrates. O cara passava e falava assim, ei, conheço-te a ti mesmo. Você já pensou o cara chegar na estrada, onde você estiver, parado na praça, nas esquinas da vida, sei lá onde você estiver, o cara chegar em você e falar assim, ei, conheça-te a ti mesmo? Você vai falar, será que eu me conheço, meu Deus do céu? É que eu tô doido? Não tá não. Por que será que ele colocava esse ponto de interrogação? Era um pretexto para abrir um novo diálogo com alguém, com a possibilidade de que nascesse uma nova ideia na cabeça das pessoas e essas ideias pudessem serem expressadas. Liberdade de expressar as ideias. Eu acredito que Sócrates, inclusive, ele ia para a rua e ele combatia as pessoas com essa pergunta, porque muitas das vezes essas pessoas não tinham a liberdade de estar na ágora, onde eles se reuniam para discutir os assuntos da cidade, da polis. Porque quem tinha o direito de começar a discutir os direitos da polis eram os bambambam. Não era qualquer um que podia dar opinião. Então Sócrates, eu acredito que ele, com aquela mente brilhante, sensacional, ele dizia o seguinte, eu vou dialogar com as pessoas na rua, vamos melhorar o pensamento. Porque olha só que legal, até a Bíblia traz, a Bíblia que é a bússola do ser humano, que é o grande manual do ser humano, né? Se a mamãe tiver com dificuldade, manda ela ler a Bíblia, porque daí ela vai encontrar que pode dar varada na bumbum, que não tem problema. As leis dos homens, tudo bem. A gente sabe que às vezes cerceia alguns direitos nossos, né? Até bater no bumbum do neném. Mas a Bíblia diz o seguinte, que é para dar varada quando o neném tirar a cabeça ruim. Tiver com a cabeça meio ruim, não obedecendo, varada. Mas o que eu queria dizer... Não era nem a varada, eu lembrei que eu tenho um bebezão em casa, inclusive da turma de vocês. Que eu tô com roda com a tarefa de cena, né? Tô brincando, mentira. Eu perco a amigo, mas não perco a piada, mesmo? Mas o que eu queria dizer sobre a Bíblia é o seguinte, que o sábio Salomão fala assim, que na multidão de conselhos existe sabedoria. Na multidão de conselhos existe sabedoria. O que esse cara queria dizer com isso? Que quando nós dialogamos com várias pessoas sobre um determinado assunto, nós vamos apurando a nossa ideia a chegar dentro da condição que é a mais próxima da necessidade que nós temos. Sabedoria. Entendeu? Então, o diálogo, quando a gente faz com variadas pessoas, traz as ideias, esse campo de ideias, liberdade de expressar nossas ideias, dentro desse organismo chamado diálogo, nós vamos melhorar as nossas ideias. É isso que Sócrates queria. Ele gostava de falar com os meninão, com as menininhas, sabiam? Com as pessoas mais novas, a fim de aperfeiçoar a ideia deles. Não é que ele ia e queria mudar a ideia deles, não. Ele ia através das perguntas, trazendo ali como se fosse um novelo para fora do cérebro da pessoa, trazendo as novas ideias, expressando, liberdade de expressão, liberdade ao diálogo. Era isso que o cara queria. Sócrates nunca registrou os seus ensinamentos por escrito. No entanto, seu notável aluno, Platão, escreveu diversas obras, dos quais citou seu mestre como personagem principal e reproduziu como ele construía e comunicava seus pensamentos. Ou seja, tá aqui, página 8 de vocês aqui, meus lindos, empregando diálogo. Diálogo, a possibilidade de expressar o que de melhor, tá? O que de melhor nós podemos construir na liberdade de nos expressar. Expresse, fale, diálogo, ok?
Vou deixar uma atividade com vocês. Qualquer dúvida, chama o professor aí. Tô na área. E olha só que bicho bonito que tá nas minhas costas. O sapo, o babá, é o babá. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia. Coberto debaixo das graças do Senhor. Que você possa aproveitar esse dia a juntar ferramentas para o seu futuro. Conhecimento é o grande passaporte para o seu sucesso. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até mais.